Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise contábil financeira da empresa Reco do Sul, uma empresa de implementos rodoviários que está listada na Bolsa de Valores. É uma empresa aí que tem a ação listada num valor bem baixo, valor bem mínimo. É uma empresa que me chamou muito a atenção por estar passando por um processo de recuperação judicial. Então eu tenho um vídeo que eu fiz acho que uns 1 ano e meio atrás, uns 2 anos, que eu falei um pouquinho sobre os fatos relevantes dessa empresa. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então a gente vai fazer, eu desenvolvi aqui, eu esbocei um estudo falando um pouquinho do balanço patrimonial e do seu demonstrativo do resultado do exercício para verificar como está a saúde financeira e como que está esse processo de recuperação da Reco do Sul, verificar se ela já apresenta aí indícios de melhora ou indícios aí, verificar se ela vai recuperar a sua saúde financeira. Bom, aqui eu esbocei o gráfico do balanço patrimonial. Esbocei aquele em 3 linhas. Uma linha azul é o ativo total, que é o seu volume financeiro de riquezas. O passivo total, que é seu volume financeiro de obrigações com terceiros. E a linha cinza, que é o patrimônio líquido, que é o capital investido pelos sócios e acionistas. Bom, a gente consegue verificar que o volume financeiro aqui do passivo total, que são as obrigações que a empresa tem com terceiros, é um volume financeiro superior ao ativo total, ou seja, o volume de obrigações que a empresa tem a pagar a terceiros, tanto no período de curto prazo quanto a longo prazo, é superior ao ativo total, ou seja, é superior ao seu volume de riquezas, ou seja, de bens e direitos que a empresa tem a receber, tanto no período de curto a longo prazo. Traduzindo, ou seja, a empresa, para poder quitar suas dívidas, mesmo ela vendendo todos os seus bens e direitos, ela não teria capacidade de honrar esses compromissos por inteiro. Olhando para o aspecto positivo, esse volume de obrigações vinha no processo de aumento, aqui vinha numa tendência de alta, mas a partir de 2018 a 2021, ela está projetando aqui uma tendência de alta. Em contrapartida, o volume total de ativos a partir de 2018 tá apresentando uma tendência de alta, ou seja, o volume financeiro de ativo total vem aumentando em relação à queda do total de obrigações com terceiros. Já o patrimônio líquido, que é o capital investido pelos sócios e acionistas, está no patamar negativo, ou seja, o volume financeiro de dívidas da empresa corroeu todo o capital que foi investido pelos sócios e acionistas, ou seja, a empresa está totalmente endividada. Olhando para o aspecto positivo, aqui a partir de 2018 a 2021, esse volume financeiro aqui de patrimônio líquido vem numa tendência de alta, chegando próximo ao patamar positivo. Ou seja, a empresa está chegando próximo a um patamar de recuperação, voltando ao patamar de patrimônio líquido positivo. Então, uma empresa, quando apresenta um patrimônio negativo, um patrimônio líquido negativo, já é um forte indício, é praticamente um indício certeiro que a empresa passa por um processo de dificuldade financeira, que é o caso da Reco do Sul. Mas olhando para um aspecto histórico de recuperação, de 2018 a 2021, está numa tendência de alta, chegando próximo ao patamar positivo, que isso é muito bom, já é um indício de recuperação da saúde financeira da empresa. Continuando ainda no balanço patrimonial, vamos falar um pouquinho das principais contas do ativo, ou seja, a parte positiva do balanço, que são os bens e direitos que a empresa tem a receber. Aqui a gente tem a 4 barras, 4 linhas. A linha azul, que é os caixas equivalentes, ou seja, o dinheiro que a empresa tem disponível a pronta utilização. Tem os estoques, aqui que é representado pela barra cinza. Tem contas a receber, que são as promessas de recebimento de seus clientes, e tem tributos a recuperar, que são os créditos de impostos que podem ser deduzidos em impostos futuros, diminuindo o pagamento de impostos aí no período tanto de curto quanto a longo prazo. Aqui essa questão do tributo a recuperar é uma questão mais técnica que entra na contabilidade tributária, então não vou entrar muito a fundo aqui. Mas o ideal, quanto maior, melhor. Quanto maior é esse tributo a recuperar, maior é o crédito que a empresa pode aí deduzir em impostos no futuro, quanto ICMS, quanto IPI e PIS e COFINS também.
Bom, falando um pouquinho dos estoques, a empresa tinha um volume considerável de estoque de 2012 a 2014. Teve uma queda que a empresa passou por uma dificuldade muito complicada financeiramente, entrando no processo de recuperação judicial. O estoque foi mínimo de 2015 a 2018. A partir de 2019, a empresa aqui já demonstra uma recuperação até 2021, voltando ao volume de estoque do ano de 2014, que era um volume alto aqui do volume de estoque. Quanto maior é o estoque, maior daí a probabilidade da empresa vender esses estoques e gerar caixa no período aí de curto e a longo prazo. Bom, olhando para a questão do caixas equivalentes, que é o dinheiro que a empresa tem disponível, de 2012 a 2019, praticamente a empresa não tinha caixa. A empresa aqui esboça uma reação, uma recuperação de 2019 a 2021, aumentando seu volume de estoques, que é uma grande tendência de virar caixa. E o caixa demonstra aqui recuperação aqui de 2020 a 2021, que é já um sinal de recuperação, ou seja, dinheiro que está entrando no caixa da empresa para ela poder investir nas suas operações e também pagar suas dívidas, diminuindo aqui o total dos seus passivos. Mais para frente eu vou falar no próximo gráfico que eu vou falar com mais detalhes sobre esses passivos, tá? Bom, vamos falar um pouquinho do contas a receber. Contas a receber são as promessas de recebimentos de vendas a prazo a seus clientes, que demonstram um aspecto positivo. Já em 2017, quando a empresa ainda estava no processo de recuperação, ela já demonstrou aqui alguns pontos de venda, e essa tendência de aumento de vendas vem aumentando. Mesmo sendo vendas a prazo, ainda não foi realizado, ainda não foi transformado em dinheiro essas vendas a prazo, já é uma grande tendência, ou seja, da empresa projetar o seu fluxo de caixa, imaginando aí o seu recebimento. Ou seja, maior é o volume de contas a receber, maior a possibilidade dessa carteira de clientes ser transformada em dinheiro. Isso é um aspecto muito positivo. E o tributos a recuperar também está numa tendência de alta, ou seja, o volume de crédito que a empresa pode transformar em dedução de impostos futuros, quanto ICMS, IPI, PIS e COFINS, é muito bom também, vem aumentando, ou seja, a empresa está tendo crédito aí para poder deduzir de impostos futuros, então ela vai pagar menos, conforme vai aumentando esse tributo a recuperar, menor é o volume de impostos que ela vai pagar aí no período de curto a longo prazo, que vai virar crédito para ela e tributária, que é uma questão mais técnica, envolve uma questão mais de contabilidade tributária, eu não vou entrar muito em detalhes. Quem é da área contábil, fiscal e tributária vai entender o que eu estou falando. Bom, vamos falar um pouquinho do passivo, que são as obrigações que a empresa tem a pagar com terceiros. Bom, tem duas linhas aqui. A linha azul é o passivo circulante, ou seja, as obrigações, usando o termo técnico circulante, são as obrigações, passivos circulantes são as obrigações que a empresa tem a pagar dentro do período de 12 meses, ou seja, o período de 12 meses é o período de curto prazo na contabilidade. Já a linha laranja é o passivo não circulante, ou seja, são as obrigações que a empresa tem a pagar com terceiros no período acima de 12 meses. Na contabilidade não circulante ou longo prazo, é um período acima de 12 meses, ou seja, quando uma conta supera o período de 12 meses para cima, quer dizer que essa conta representa um período de longo prazo. Para aspecto de fluxo de caixa, o ideal é que menor volume do passivo circulante esteja alocado a curto prazo. Quanto menor volume financeiro, ou seja, menor volume de obrigações a pagar dentro de 12 meses, a empresa tem tempo suficiente para poder fazer seu estoque girar, transformando esse estoque em dinheiro. Vai ter tempo suficiente para poder receber dos seus clientes das vendas a prazo, dessa conta aqui, conta a receber, que a gente falou no gráfico anterior. E também para poder ter um volume suficiente de caixa para poder honrar essas dívidas em dia. Então, o ideal aqui, a partir de 2017, a empresa, no processo de recuperação judicial, ela jogou toda essa dívida aqui para curto prazo, para a empresa ter tempo o suficiente, ter tempo para poder se recuperar, gerar caixa e pagar essas dívidas aí
sem o risco de atraso. E a gente consegue verificar no gráfico anterior daqui, quando a gente falou com mais detalhes do ativo, a gente verificou que houve um aumento do volume de estoque, houve um aumento do contas a receber e houve um aumento do caixa. Então, uma grande probabilidade, com essa queda do volume financeiro das dívidas a curto prazo, da empresa poder honrar esses compromissos com tranquilidade. Em contrapartida, o passivo circulante são as obrigações a longo prazo. A gente consegue verificar que a empresa negociou todas essas dívidas para longo prazo. Então, como que a empresa não vai pagar essas dívidas aí no intervalo aí no intervalo de 12 meses ou até acima de 12 meses, então a empresa vai ter tempo suficiente aí, a empresa vai ter um tempo hábil para poder passar por esse processo de recuperação, poder gerar caixa, conforme essas dívidas a longo prazo entrarem no longo prazo, ela ter caixa para poder honrar essas dívidas com tranquilidade. Voltando aqui, falando um pouquinho com mais detalhes do passivo total, hoje, a maior parte aqui das dívidas da empresa é através de um parcelamento que ela tem com a Receita Federal, ou seja, a dívida ativa aí, que ela se complicou através de impostos federais, ela entrou no processo de recuperação judicial, conseguiu parcelar junto à Receita Federal, por isso aí que ela conseguiu negociar essa dívida para a maior parte a longo prazo, e a menor parte a curto prazo. Assim, para a empresa conseguir trabalhar, a empresa ter tempo de fazer um processo de recuperação, o que a empresa apresenta no seu ativo, aumentando a sua questão operacional. Então, a empresa aparentemente, através dos seus demonstrativos financeiros, contábeis, através do seu balanço, ela está apresentando aqui uma boa estratégia de recuperação. Bom, saindo um pouquinho do lado patrimonial, vamos falar um pouquinho do demonstrativo do resultado do exercício, que é o DRE, falar um pouquinho mais da questão operacional dos seus lucros, das suas vendas, de algumas despesas e do seu... Ou seja, praticamente aí, se a empresa está demonstrando aí um processo de recuperação da sua lucratividade. Bom, aqui a gente tem um volume de receitas, ou seja, o volume de vendas da empresa, de 2012 a 2013, estava numa tendência de alta. Porém, despencou aqui em 2015 a 2018, praticamente a empresa não teve operação, ou seja, ela praticamente ficou 3 anos sem vender, passando por um processo de recuperação judicial. A empresa passou por um processo próximo de falência, mas a partir de 2018 a 2019 a 2021, a empresa está numa tendência fortíssima do aumento de vendas, ou seja, a partir de 2018 a 2021, a empresa está apresentando um volume histórico de volume de vendas, ou seja, está crescendo aí a participação de mercado da empresa, maior volume financeiro de vendas, maior volume de capital aí, um processo de capital dentro do seu caixa, mais dinheiro no caixa, mas maior vai ser a sua capacidade de pagamento das suas dívidas e a empresa aí ficar limpinha, poder ficar zeradinha e poder investir, poder honrar 100% com essas obrigações e poder honrar essa dívida e começar a investir no seu crescimento. Aqui a gente consegue verificar o que está representado no balanço patrimonial: aumento do volume aumento do contas a receber, aumento do volume de caixa e volume do estoque. Para a empresa poder atender essa demanda do aumento de volume de vendas, ela precisa aumentar o seu estoque de implementos rodoviários. Bom, aqui a gente tem o lucro bruto, é o primeiro no DRE, é o primeiro apuração de resultado, ou seja, a gente pega o volume de vendas da empresa menos todas as suas despesas operacionais, ou seja, as despesas com seus com que ela teve com seu principal ramo de atividade, que é os implementos rodoviários. Aqui a gente consegue verificar que está bem parecido com as vendas de 2012 a 2013, quando teve aquele aumento de vendas, e quando ela passou por um processo de recuperação aqui, quase falência, de 2015 a 2018, praticamente a empresa não vendeu, apresentando uma recuperação aqui de 2019 a 2021. Para a questão de apuração de resultado, o lucro bruto ainda não quer dizer muita coisa para a gente. A apuração de resultado que diz muita coisa aqui para a gente é o EBIT, que é o lucro operacional da empresa, de 2012 a 2019, sempre esteve no prejuízo. Os piores períodos aqui foi 2015 a 2017, apresentou uma leve recuperação em 2016,
2018 voltou um processo de recuperação. 2019 ainda no prejuízo, mas uma recuperação fortíssima, entrando em lucro operacional em 2020 e em 2021. Isso é um aspecto muito positivo para a empresa, porque a empresa só com suas operações ainda sem a entrada de resultado financeiro e impostos a pagar, que é o imposto de renda e contribuição social, a empresa já apresenta aqui só com suas próprias pernas, sem a inserção de terceiros. Aqui a gente consegue verificar que de 2012 a empresa já demonstra resultado da sua recuperação aí operacional e financeira em 2020 a 2021. Bom, aqui a gente tem o resultado financeiro. Aqui é o que a empresa tem de renda e despesas no mercado financeiro. A empresa sempre esteve no patamar prejuízo. 2012 vinha numa tendência de queda fortíssima até 2015, apresentando recuperação em 2017. Uma queda aqui, uma correção em 2018, apresentando recuperação em 2019. E chegando próximo ao patamar positivo, ou seja, de 2020 a 2021, praticamente aí o volume de receitas e o volume de despesas praticamente aí se anulam. De 2012 a 2021, o volume financeiro de despesas sempre foi maior que as receitas, por isso que está no prejuízo. Mas a partir de 2020 a 2021, praticamente aí o volume financeiro de receitas está aumentando consideravelmente em relação às despesas financeiras e praticamente um está anulando o outro. Praticamente aí o resultado financeiro de 2020, praticamente de 2019 a 2021, não está impactando aí no lucro final da empresa. E a gente já vai para o gráfico aqui do lucro final da empresa, que é o lucro e prejuízo do período. Bom, a empresa sempre teve prejuízo de 2012 a 2021. Pior período aqui foi entre 2015 a 2017, apresentando uma recuperação fortíssima, índices aqui de recuperação do seu processo operacional. A estratégia de recuperação da empresa, através dos seus demonstrativos financeiros, já apresenta resultado no lucro líquido. 2019 aqui muito bom, muito positivo, bem próximo do patamar positivo. 2020 aqui numa tendência de alta leve. 2021 aqui acompanhando essa alta ainda um pouquinho tímida de 2019 a 2021, que teve esse aumento surpreendente aqui de 2017 a 2019. Freou um pouquinho esse aumento aí, mas continua numa tendência de alta um pouquinho mais leve de 2019 a 2021, mas o ideal e torcer para que continue esse crescimento e a empresa apresentando uma recuperação surpreendente. Bom, pessoal, termino a análise. Lembrando que eu vou deixar o link do outro vídeo, que eu falo um pouquinho dos fatos relevantes, que eu falo um pouquinho com mais detalhes dessa recuperação judicial, da empresa que ela adquiriu, que agora me fugiu o nome, a empresa aí de tratores e implementos agropecuários. Vou deixar o link aqui também dessa análise que está no meu blog. E quem puder estar se inscrevendo no canal, tá deixando um like aí, já contribui demais para a continuidade do projeto. Para quem aí também estuda a empresa aí com mais detalhes, quiser deixar um feedback aí, vai ser sempre bem-vindo. Um grande abraço, sucesso a todos, até os próximos vídeos.